galera do canal Oi Oi Oi, estamos aqui para mais um vídeo do canal, né? E antes de falar sobre o tema de hoje, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem, ativar o sininho de notificações, deixar comentários, like e dislike, tá? E deixar comentários é importante para a relevância do canal. Deixem comentários, tá? Deixar comentários é importante para a relevância do canal. E nós temos aqui também um perfil do canal no Instagram, @canal Oioioi. E também, gente, antes de eu falar sobre o vídeo de hoje, né? Olá, eu tô me pegando com esse danado desse vício de linguagem, de falar o né. Não, o seu né. Vou tentar, gente, nesse vídeo não ficar falando tanto né, porque é um vício de linguagem que eu percebi nos meus vídeos que eu uso muito. Então, eu tô me policiando o máximo que eu posso pra não usar tanto né. Bom, então vamos aí pro vídeo de hoje. O vídeo de hoje eu vou falar sobre Copa do Mundo. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou! Sim, a Copa do Mundo é o mês que vem, tá chegando aí a Copa do Mundo. Esse ano é inusitado, né, que vai ser em novembro, não foi nem junho, nem julho, quando as Copas costumam acontecer aqui no hemisfério norte, mas como ela vai ser no Catar, junho e julho é impossível ter Copa no Catar, porque é muito calor lá, de 50 graus para cima. Inferno! É por isso que a Copa vai ser em novembro, né? Entre novembro e dezembro. E é da Copa, né? As origens da Copa, origens do futebol, que nós vamos falar hoje no canal Oi Oi Oi, né? Aqui no canal nós vamos falar sobre as origens de tudo aí, Copa, futebol, enfim. Bora pro vídeo! Bom, não podemos falar de Copa do Mundo sem falar das origens do futebol. Dizem por aí que o futebol remonta a 5.000 anos atrás. Porra! Tudo isso? Que na China já tinha uma espécie de jogo similar ao futebol. Dizem também que entre os astecas e os maias na América Central já tinha um jogo similar ao jogo de futebol, mas o fato é que o futebol moderno foi inventado na Inglaterra. Sim, né, a terra de Dona Beth, né? Dona Beth que nos deixou aí em setembro. Morreu. Desculpa. Foi lá, na terra de Dona Beth, que o futebol foi inventado no século XIX. E como foi, né, inventado assim? Outro esporte tradicional da Inglaterra é o rugby. Você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes de porra de você. Alguns clubes de rugby, eles não lidaram muito bem com as regras de rugby aí. Parece que teve uma treta com regras do rugby. Então, alguns clubes de rugby da Inglaterra, eles resolveram assim, a gente vai criar outro esporte aí, sem usar as mãos, vamos fazer do nosso jeito. E foi assim que o futebol foi inventado, com todas as suas regras, o futebol moderno, com juiz, com bandeirinha, com goleiro e coisas desse tipo. Foi inventado aí no século XIX,
o primeiro registro, né? Houve um registro desse esporte. O primeiro registro desse esporte é uma carta, uma ata, alguma coisa do tipo. Tem uma ata de criação do futebol que foi registrada em 1846 na Universidade de Cambridge, tá? Lá na Inglaterra. Então, trata-se aí do primeiro registro de futebol. O clube mais antigo de futebol que temos é o Sheffield FC. O Sheffield FC data de 1857, tá, gente? E o primeiro derby que aconteceu foi entre o Sheffield e um outro clube chamado Hallam, tá? Foi o primeiro derby que aí o pessoal chamou de Roll Derby, alguma coisa desse tipo. Aliás, gente, não é Roll Derby, Rules Derby, tá? Que foi o primeiro derby, o primeiro clássico de futebol, foi entre o Sheffield FC e o Hallam Football Club, lá na Inglaterra. E o clube mais antigo do Brasil assim, tem aqui uma divergência, assim, porque o São Paulo Athletic Club foi o primeiro clube que trouxe o futebol em 1895, através do Charles Miller. Eu falo isso naquele vídeo de futebol na capital paulista, que eu falo dos times que estão na capital, né, em São Paulo. Eu falo sobre o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, tá? E falo sobre essas origens do futebol no Brasil. E o São Paulo Athletic Club, São Paulo Athletic Club foi o primeiro que trouxe o futebol para a capital. Porém, o primeiro time, assim, exclusivamente dedicado ao futebol foi o Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Foi no Rio Grande do Sul, em 1900, tá? O primeiro time dedicado só para futebol. O Flamengo, tá? Flamengo, Fluminense, eles já existiam como time de regata, tá? Que ali na Lagoa Rodrigo de Freitas já se faziam regatas de canoagem, regata, tá? Já se fazia regata, então o Flamengo, o Fluminense, eles já existiam como clube de regata e só depois eles receberam o futebol. Em 1904 foi criada a FIFA, né? A Federação Internacional do Futebol, aí foi criada a FIFA, e a FIFA reconhece como o início do futebol, tá? O ano de 1863, que em 1863 foi quando a primeira associação aí de futebol foi criada na Inglaterra, The Football Association, que foi criada lá na Inglaterra em 1863, então a FIFA considera 1863 como um marco, né, pro futebol mundial aí. Pois bem, o futebol, ele foi apresentado em duas Olimpíadas, tá? Nas Olimpíadas de Paris, em 1924, e depois as Olimpíadas aqui na Holanda, em Amsterdã, em 1928. Ele foi apresentado lá como modalidade, mas o pessoal da FIFA, eles já queriam uma competição só de futebol, né? Um campeonato mundial aí só de futebol. E ficou-se já na Olimpíada que aconteceu aqui em Amsterdã, aqui na Holanda, eles já ficaram discutindo ali aonde poderia ser esse campeonato mundial só do futebol. Demorou mais ou menos aí um ano para se discutir aonde seria esse campeonato. Em 1929, eles chegaram num consenso de que o Uruguai seria um bom lugar para ter a primeira Copa do Mundo em 1930, já que nessa época
o Uruguai, ele era uma potência futebolística já, né? O Uruguai, ele era muito bom no futebol essa época. Então, os presidentes da FIFA, o francês Jules Rimet e o holandês, espera aí que eu vou falar o nome dele aqui, o holandês Wilhelm Hirschman. Pois é, então aí em 1929, essa reunião que aconteceu lá em Zurique, na Suíça, ficou estabelecido que a Copa de 1930 ia ser no Uruguai e de 4 em 4 anos. Sim, aí ficou estabelecido dessa forma. Só que no início aí dos anos 40, devido à Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, não tivemos Copa, não tivemos Olimpíada, tivemos treta, bigodinho, porpetone, tudo acontecendo aqui na Europa, então não tivemos Copa nem Olimpíada. A Olimpíada voltou em 1948, lá em Londres, e em 1950 voltou a Copa. Onde? No Brasil, lá no Rio de Janeiro. Então, para isso foi construído o Maracanã, o estádio Mário Jorge Filho, estádio Mário Jorge Filho, mais conhecido como Maracanã, o jornalista Mário Jorge Filho, irmão do dramaturgo teatrólogo Nelson Rodrigues, tá? Para a Copa de 1930, quem também se candidatou para sediar a Copa foi a Hungria, a Itália, aqui a Holanda, a Espanha, mas no fim, né, sabemos que foi o Uruguai a sede da primeira Copa e também o primeiro campeão da Copa do Mundo foi o Uruguai. E na Copa de 1930 participaram 13 países, incluindo o Brasil, e o Brasil desde 1930 nunca deixou de participar de uma Copa, gente. Até agora o Brasil participou de todas as Copas e vai estar aí na Copa do Catar. Na Copa de 1930, nós tivemos os Estados Unidos e o México, nós tivemos Argentina, Bolívia, o Brasil, o Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, e da Europa tivemos Bélgica, Romênia, a antiga Iugoslávia e a França, tá, pessoal, que participou aí da primeira Copa. A Copa no Brasil, nós sabemos, né, que a Copa flopou para o Brasil, porque teve a final Brasil e Uruguai, o Brasil ficou com o vice-campeonato naquela época e a Copa flopou para a gente naquela época. Mas em 1958 o Brasil venceu a primeira Copa, então aqui as nações que ganharam mais títulos da Copa do Mundo. O Brasil com 5, tá? A Alemanha e a Itália dividem 4 títulos. A Argentina, o Uruguai e a França 2 títulos. A Espanha e a Inglaterra 1 título, tá? E a Holanda foi o país que mais disputou finais de Copa, parece que é isso, tá? Foi o país que mais disputou finais em Copa, em 1974, 1978 e 2010 também foram disputadas finais com a Holanda, mas a Holanda perdeu, que a Holanda nunca ganhou uma Copa na vida. Espero que continue não ganhando. Abafa. O troféu, né, o troféu Jules Rimet, ele ficou desde o início da Copa de 1930 até 1970, mais ou menos, né, com o tricampeonato da seleção brasileira. O troféu Jules Rimet ficou definitivamente com o Brasil. Em 1974 foi substituído por esse outro troféu que existe até hoje, e a Jules Rimet já foi roubada 2 vezes. Uma vez em 1966, na Inglaterra, quando a Inglaterra ganhou a Copa de 66, a Jules Rimet foi roubada e recuperada. E no Brasil, em 1983,
quando a sede da CBF era lá no centro do Rio de Janeiro, a Jules Rimet foi roubada em 1983. Roubaram, derreteram. A estatuinha não existe mais. A estatuinha morreu, tá? Foi derretida pelos ladrões que roubaram. E outras curiosidades da Copa aí, tá? A Inglaterra, apesar da Inglaterra ter inventado o futebol, as colônias inglesas e ex-colônias inglesas não têm futebol como tradição em seus países. Por exemplo, na Índia, o esporte mais comum na Índia e no Paquistão é o cricket. A África do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia têm como esporte nacional o rugby, e o Canadá tem como esporte nacional o hóquei do gelo, tá, gente? E os Estados Unidos, né, não precisa nem, que já foi colônia da Inglaterra, eles têm o futebol americano como tradição, futebol americano, beisebol, basquete, mas o futebol, que lá nos Estados Unidos se chama soccer, ele é muito popular entre as mulheres, tanto que as mulheres do time americano foram campeãs, bicampeãs aí da Copa do Mundo de futebol feminino. E outra curiosidade aí para nós mulheres, que são futeboleiras, que gostam de futebol, que jogam futebol, no Brasil, até o ano de 1979, mulheres eram proibidas de jogar futebol, tá? Mulher não podia, sob hipótese alguma, jogar futebol porque era proibido. E é isso daí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. A bola rolou aqui no canal Oi 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 hoje. Deu 0-0, deu empate de 0-0. E pro próximo vídeo, nós vamos entrar aí o mês de novembro. No Brasil é o mês da consciência negra e nós vamos ter vídeos dedicados ao mês da consciência negra. E o primeiro assunto de novembro vai ser sobre personagens, né, mulheres negras de novelas que tiveram suas histórias assim apagadas. Como que eu posso dizer? Por exemplo, a Dalva Djulclone. A Dalva Djulclone, ela não tinha história nenhuma. Ela era simplesmente a governanta ali da casa do Leônidas e não tinha nenhuma história por trás da Dalva, né? A Dalva, você não sabia se ela tinha família, se ela tinha irmãs, filhos, netos. Ela estava ali só exclusivamente para cuidar da família do Leônidas, para ser babá do Lucas, da Maísa, da Mel, enfim. É sobre essas personagens que nós vamos falar no próximo vídeo, em novembro, que já vamos entrar aí com os vídeos sobre consciência negra, tá bom, pessoal? E eu vou pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem, ativar o sininho de notificações e deixar comentário, like e dislike. Temos o perfil no Instagram, @canal Oi Oi Oi. E é isso daí. Golaço! E vamos torcer aí, né? Quem sabe o Brasil traz um hexa. Não sabemos, eu gostaria, mas não sei, né? Também não sei se tô no ânimo pra ficar torcendo pro Brasil. Vou decidir só na hora. Tá bom, pessoal? É isso daí, um beijo, fui! Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que és um